E na aula de hoje a gente vai falar sobre como gerenciar o tempo para conseguir ter tempo para cuidar de si. Nós mulheres, nós desempenhamos diversos papéis, né? A gente é dona de casa, mãe, esposa, profissional. E o grande desafio é administrar tempo para conseguir fazer tudo isso. Às vezes a gente fica parecendo um cobertor curto, sabe? Quando cobre um lado e descobre o outro. A gente é mestre em cuidar da casa, cuidar dos filhos, esposa, excelente profissional. Só que aí quando é para cuidar da gente, aí é a hora que o cobertor fica curto mesmo, né? É a parte que fica mais descoberta. E como a gente acaba negligenciando a nossa autoestima, ela cada vez vai ficando mais baixa porque a gente não se prioriza. Só que aí você me fala, Carol, mas eu tenho tanta coisa para fazer, me falta tempo, né? Eu precisava de mais umas horas aí no meu dia, né? Quantas de nós não queria que o dia tivesse mais que 24 horas, né? Só que assim, as 24 horas, elas são iguais para todo mundo. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que tem autoestima elevada, de uma pessoa realizada, para uma pessoa que se sente frustrada? Tem um empreendedor que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto. Ele é um bilionário brasileiro e ele é dono da Wiser Educação. Ele tem uma frase que é o seguinte, ele fala: se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não tirar os projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso. Então, a diferença entre uma pessoa realizada para uma pessoa que se sente frustrada é o quanto ela consegue gerenciar o tempo dela para conseguir fazer as coisas que são importantes para ela. E o que é esse gerenciamento do tempo? Nada mais é do que você planejar o seu dia, sua semana, seu mês, seu ano e até os seus anos, né? Fazendo coisas, colocando atividades, tarefas que são importantes para você. Existem diversos aspectos relacionados à gestão do tempo. Então, a gente tem foco, disciplina, organização e hoje a gente vai falar de um que é a priorização. Antes de aplicar, né, essas técnicas, eu e o meu marido, o Wellington, a gente queria muito fazer academia, né? O Wellington, ele fazia academia antes do Pedro nascer, só que depois que o Pedro nasceu, a gente não conseguiu mais encaixar na nossa rotina. E assim, eu não gostava de fazer exercício. E aí, quando eu comecei a aplicar a primeira hora do desenvolvimento pessoal, e eu comecei a fazer os 10 minutos, aí eu comecei a pegar gosto. E aí, comecei a fazer 20. E aí, eu também fiquei com vontade de fazer alguma coisa a mais, né? Fazer academia. E aí, a gente aplicou essas técnicas, a gente sentou, a gente conseguiu encaixar ali as atividades e hoje a gente faz, os dois fazem academia e além da academia, o El conseguiu encaixar também o futebol, que é uma coisa que ele gostava muito e também não estava mais conseguindo fazer por conta, né, da rotina e da falta de tempo. Então, a gente conseguiu, sem tirar nenhuma tarefa, apenas redimensionando, encaixando, a gente conseguiu colocar coisas que a gente conseguia fazer só porque a gente conseguiu gerenciar o nosso tempo. E agora eu vou falar para vocês quais são essas técnicas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de gestão do tempo. Ela se chama Matriz de Eisenhower.